Não, a palavra aborto em si, a própria palavra já disse, né? Quer dizer, abortar alguma coisa, né? E, inclusive, é uma expressão que o Paulo Apóstolo usa para mostrar um pouquinho o itinerário de vida dele dentro do contexto religioso, quando ele fala, eu sou um abortivo. Então, abortar é alguma coisa que está fora. E, no caso daquilo que vocês pedem, eu vejo que abortar, no sentido, alguém que está gerando algo e é abortado, abortar a vida, né? Hoje, nos tempos pós-modernos, é muito difícil você dizer eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, né? Apesar que o ser humano está com essa tendência de querer que é contra isso ou contra aquilo. Eu penso que hoje, muito mais do que posicionar contra, é você fazer uma reflexão em cima de determinada qualquer realidade que apareça. Porque hoje as vias de reflexão, a própria ciência, ela vai nos exigindo, né, uma reflexão maior em cima das questões. A própria filosofia vai nos pedir que nós façamos uma interpretação melhor da realidade. E então nós não podemos tratar de uma questão específica, isolada, quando nós podemos refletir as causas, os efeitos, a problemática em si. Ou seja, se eu for dizer que sou contra o aborto, eu posso dizer que em algumas questões sim, né? Quer dizer, não vou dizer se o aborto pode ser aprovado. Eu acho que seria um contra-princípio próprio religioso, desde o meu estudo, teologia, saber como que Deus pensou a nossa vida. Por outro lado, você tem que trabalhar a questão científica e a realidade humana de cada um. Se alguém precisa abortar porque está correndo risco de vida, eu vou falar o quê? Né? Se alguém está passando por uma situação que eu tenho que posicionar, e a ciência tem que posicionar, e eu preciso respeitá-la. Eu não posso ficar agora dizendo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Hoje existem tantos e tantos recursos para as coisas, né? Às vezes passa por tantas realidades difíceis, porém a ciência também tem resposta para as coisas, e eu também interpreto que a ciência não é algo humano, puramente humano, porque não, a ciência é um dom de Deus que foi dado para o homem, né? E se foi dado para o homem, ele vai trabalhar as questões, apesar de que tem alguns cientistas que talvez não pensem assim, mas eu, pelo menos como padre, vou pensar assim, que para mim qualquer movimentação que o homem hoje tenha é dom da graça de Deus, apesar de alguns não reconhecerem isso. E isto eu vejo que uma vez que nós lutamos pela vida, nós lutamos pela vida. Nós não podemos menosprezar a vida. E eu vejo assim, de modo geral, né? Eu não vejo que devo posicionar contra, mas também não sou favorável, assim, se faz o aborto, né? Porque, aliás, dicas de passagem, aqui nós estamos falando sobre o aborto, mas se vier um assunto muito polêmico, né? Pode ser que a igreja venha não posicionar de forma assim, olha, polemizar a situação, mas ela fala assim, olha, meu pensamento é esse, né? A primeira coisa, eu vejo assim, olha, este momento na vida de uma família, de uma mulher e de uma pessoa, do homem, são momentos muito delicados, né? Então, tratando assim do assunto no caráter pessoal, de quem está vivendo a situação, né? Como se diz, eu não gostaria de estar na pele, né? Porque é difícil. Mas, por outro lado, quando se trata assim, olha, hoje o homem não está sozinho, ninguém está sozinho hoje no sentido de não saber o que fazer com determinada situação. Então hoje nós temos apoio aí da ciência, da ética, da sociologia, da psicologia, né? E
são ciências que vão hoje, com certeza, auxiliar qualquer um de nós em determinada situação, e mais ainda a questão aí do aborto. Quer dizer, a psicologia tem um papel importantíssimo aí no auxílio de uma pessoa que está atravessando uma situação dessa, de uma família que está passando por uma situação desta. E depois, assim, dentro do contexto, a ética também vai ajudar bastante no sentido de levar a uma decisão se pode ou não pode, aí vem uma reflexão muito profunda para ajudar. E eu vejo assim, a questão da saúde, ela pode apoiar a família no sentido dessa decisão após um trabalho pessoal, que eu já disse antes, né? A pessoa tem que fazer uma análise, tem que ter um acompanhamento consistente. Então eu acho que em primeiro lugar entraria a psicologia, que nós temos bons psicólogos no país, né? E isso ajudaria bastante. Juntamente com a psicologia vai entrar também o elemento ético, que vai ajudar a pessoa a trabalhar a questão. E vejo também que a sociologia entra nesse caso, no sentido, tanto no contexto pessoal, como também no contexto político, que eu acho que nós não podemos banalizar, por exemplo, e nem o país, e nem a política do país, ou na área da saúde, pode banalizar uma situação dessa. Precisa fazer uma leitura no sentido de tomar a iniciativa, não motivar, mas levar a pessoa a entender aquela realidade, o perigo, para ela em si tomar uma decisão daquilo que vai fazer. Porque a situação é muito delicada, eu vejo, né? Olha, eu vejo assim, olha, se nós vamos entrar dentro do contexto bíblico, se nós vamos entrar dentro do contexto teológico, nós vamos perceber assim, ó, a afirmação de Jesus, né, e o cuidado que Deus teve no caso da nossa criação, é algo assim que precisa ser observado mesmo. No caso da afirmação de Jesus, eu vim para que todos tenham vida, parece uma afirmação generalizada, mas ela é preciso estar sempre em primeiro lugar em cima de qualquer tipo de decisão de lei, né? Acho que essa frase de Jesus, por exemplo, ela trabalha todas as realidades, e quando se fala de especificidade, no caso aí, eu vejo assim, olha, é aquilo que eu disse antes. Um rapaz e uma moça estão casados novinhos, têm o primeiro filho. A mulher está recentemente, né, engravidou recentemente, e ela não pode ter aquele filho. Quer dizer, vai ter que fazer uma decisão. Se eu vou dizer assim, olha que situação que eu ficaria como padre. Não, ela tem que ter um filho. Se eu for tratar disso humanamente, ou dentro do contexto de ciência, né, é complicado. Eu diria assim, olha, se eu disser também que deixa acontecer pela providência de Deus, eu poderia também fazer essa afirmação. Porém, qual é que é a providência de Deus? Né? Quem sou eu para dizer assim, olha, Deus vai prover nisto? Não, eu sei que Deus é providente, Ele vai agir, porém, depois de todo esse tipo de análise, de reflexão que nós acabamos aqui em linhas gerais fazendo, eu acredito que a decisão precisa ainda ser da pessoa. Quem sou eu para dizer assim que a pessoa deve ou não deve abortar? Quem sou eu para dizer isso? Né? Ainda mais se ela passa por uma situação de risco. Por isso que eu disse antes, eu como autoridade religiosa, dizer que a pessoa tem que cometer determinados atos ou não cometer determinados atos, eu prefiro fazer o aconselhamento, confortá-la já dentro do contexto religioso, dentro da espiritualidade, para ajudá-la a fazer o discernimento, e aí ela precisa fazer o discernimento
Se eu disser para você, no caso, não aborte, e nós sabemos que você vai morrer, como é que é esse negócio? Quer dizer, é muito difícil você tomar decisão para os outros. Não dá para você tomar decisão para as pessoas, levar as pessoas a fazer uma boa reflexão diante da realidade, encorajá-la diante daquele fato que é apresentado, aí sim ela pode se confortar para trabalhar. Mas dizer, bater o martelo para tomar decisão para as pessoas é complicado. Essa própria realidade já foi assim, uma contraposição do próprio Cristo, né? Ao vir ao mundo e deparar com essa realidade de legalismo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode ser assim, não pode ser assim. Eu acho que não. Hoje nós estamos no mundo pós-moderno e requer de nós, apesar de que não aprovar, né? A igreja não pode fazer, eu aprovo isso, a igreja não vai aprovar, mas também ela é aberta para as reflexões, né? Para refletir sobre qualquer tipo de realidade apresentada, ciência, algum contexto científico que se apresenta, para a gente poder conversar, refletir e posicionar diante dos prós e dos contras. Eu não diria para você que eu posicionaria assim, eu posiciono assim, para poder analisar o contexto, a realidade, e depois a gente vai funilando os argumentos para ver onde nós vamos chegar. Olha, eu vejo assim, olha, isso aí já é um contexto daquilo que nós pregamos, a união, a unidade do povo de modo geral, a união da família, a paz enquanto contexto familiar, a paz enquanto país, a paz enquanto mundo, e aquilo que Jesus veio, né, pregar, nos convidar a viver. Aliás, o Evangelho de hoje nos assina isso, né? Por duas vezes, para poder que nós, de fato, possamos assumir a nossa responsabilidade com bastante consistência, que nós sintamos fortalecidos em qualquer tipo de coisa que vamos fazer, como médico, como qualquer tipo de trabalho que nós vamos fazer, preciso que nós estejamos à paz. O texto hoje nos diz isso, né? Paz esteja convosco, esteja com vocês. Isso, qualquer família, qualquer pessoa, qualquer família, qualquer sociedade, comunidade que vive, preza por esse momento de paz, uma coisa puxa a outra. Quem está em paz está em união, né? Quem está em paz está unido consigo mesmo, unido com as pessoas, unido com Deus. Não tem aquela realidade assim, de vivenciar aquela tempestade, aquela situação agoniante, mas ao mesmo tempo poder viver essa plenitude do amor de Deus, que é justamente o que quer de nós. A felicidade que vai também trazendo esses elementos da harmonia, da paz, da união entre nós. Eu diria assim, o estudante hoje, ele tem muitos recursos para explorar, para trabalhar. E também assim, o estudante hoje, ao mesmo tempo, ele tem uma tendência muito grande ao ceticismo, muito grande por causa do próprio contexto que nós vivemos. Eu acho que nós não podemos perder de vista que qualquer coisa hoje que nós fazemos, que o ser humano faz, é dom da graça de Deus, né?